Ai, será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou passar no teste? Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho? Será que eu vou conseguir agradar? Todas essas questões geram ansiedade. Então a gente consegue se livrar da ansiedade? Olá, tudo bem com você? Olha, eu estou aqui para gravar esse vídeo para falar sobre dois temas muito importantes: ansiedade e tratamento com cromoterapia. Meu nome é Silvia Mobile, eu sou terapeuta holística, estudiosa do assunto, eu gosto, tenho uma paixão por cromoterapia e eu escolhi esse tema ansiedade porque é um tema que acomete, infelizmente, a maioria das pessoas, não é mesmo? Então, para explicar como funciona a cromoterapia, eu escolhi esse tema ansiedade. Bom, a ansiedade, resumidamente falando, né, porque é um assunto muito profundo, envolve várias coisas, né, mas a ansiedade, no geral, os sintomas físicos que ela apresenta, os mais comuns, né, seriam tremor nas mãos, insônia, dor de cabeça, desconforto abdominal, tem pessoas que roem as unhas, tem pessoas que adquirem manias, vícios. Tudo isso é sintoma de ansiedade, né? E isso atrapalha a pessoa, atrapalha a vida, porque a pessoa ansiosa, ela não só fica ansiosa por coisas boas, mas também por coisas ruins, né? Então, ela está sempre ansiosa. Se ela vai fazer uma viagem, se ela vai fazer um passeio, ela fica ansiosa. E um dos sintomas da ansiedade também é a vontade de urinar. Tem pessoas que para viajar precisa tomar um remedinho para interromper um pouco a urina, porque pela ansiedade ela quer ir no banheiro toda hora e às vezes ela até desiste de viajar porque tem vergonha, né, de ficar pedindo para alguém parar o carro toda hora para ir até o banheiro, enfim. Os sintomas da ansiedade são vários, os sintomas. E tem pessoas que têm muitos desses sintomas e nem sabem que o que elas têm é ansiedade, né? Por exemplo, um sintoma de ansiedade muito frequente é a taquicardia, o coração acelerado, né? A boca seca. Aí a pessoa ela pensa, nossa, o que é isso? Eu devo estar com algum problema sério. E na realidade ela está ansiosa. E de que maneira a cromoterapia poderia auxiliar na ansiedade? Bom, a ansiedade é um distúrbio, né, que acomete a maioria das pessoas. Eu diria que todas as pessoas. Quem nunca ficou ansioso, né? Mas essa ansiedade que manifesta no corpo físico através desses sintomas, né? Ela é baseada, ela tem como início sempre algum desequilíbrio emocional. E é aí onde entra a cromoterapia, porque a cromoterapia é uma ciência milenar para tratar problemas físicos e emocionais. Então, a cromoterapia, nós dizemos que ela atua em todos os nossos corpos, né? Como assim todos os nossos corpos? Nós temos o nosso corpo denso, que é esse aqui, que manifesta o sintoma da ansiedade, mãos trêmulas, suores, isso é sintoma físico, mas esse físico está denunciando esse sintoma para contar para o mundo que dentro de você, na sua alma, no seu emocional, existe um desequilíbrio. Então, o nosso corpo é a manifestação de quem nós somos internamente. Quer ver um exemplo? Se você é uma pessoa tímida e você precisa de repente falar em público,
Você fica vermelho. Então, por que você ficou vermelho? Porque você ficou com vergonha de falar em público. E a vergonha está ligada ao emocional, né? Bom, nós não vamos entrar nesse mérito, né? Nós estamos aqui para falar da ansiedade. A ansiedade, ela pode ter sido desenvolvida desde o momento em que você nasceu. Vamos dar um exemplo, aquela criança que está comendo devagarinho e a mãe ou o pai fica pressando, vamos, tem que ir para a escola, tem que tomar banho, rápido. E a criança desenvolve uma necessidade de fazer tudo tão rápido e aí essa criança vai se tornar um adulto ansioso. Isso é apenas um exemplo, né? Entre tantos outros. Por quê? Porque nós temos a memória positiva e a memória negativa. Quando nós nascemos com a memória positiva. Nós nascemos para sermos felizes e isso está registrado no núcleo de todas as nossas células. Só que nós entramos num mundo onde todas as pessoas têm um padrão, cada um tem o seu padrão, mas no geral nós temos um padrão a seguir, né? E aí é que começa a acontecer essas questões de ansiedade, porque se eu não entrar no padrão, eu tô fora do padrão, se eu tô fora do padrão, eu não sou aceita, e isso já começa. Então, assim, os motivos para que nós sejamos ansiosos são os mais variados. Desde que nós nascemos, né? A mãe tá amamentando, de repente ela tem que parar de amamentar para sair, ou ela tá ansiosa, a criança tá mamando, sentindo aquela ansiedade, a criança também fica ansiosa. 1000 motivos para que nós sejamos ansiosos. Aí você fica adulto, né? E aí vem as questões da vida adulta. Ai, será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou passar no teste? Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho? Será que eu vou conseguir agradar? Todas essas questões geram ansiedade. Então a gente consegue se livrar da ansiedade? Nós não conseguimos nos livrar da ansiedade, até porque a ansiedade também tem o seu lado positivo. Ela nos impulsiona a seguir em frente, a realizar nossos sonhos. Muitas vezes você vai dormir ansiosa para acordar porque você vai iniciar no seu primeiro dia de trabalho, do seu primeiro emprego. Aí você vai ter assim um friozinho na barriga, mas que você sente aquilo como uma alegria. Não um tremor nas mãos, um suar, uma taquicardia que vai te impedir até de ir trabalhar. De repente te dá uma diarreia, que também é um sintoma da ansiedade, né? Essa ansiedade exagerada que a gente vai tratar com a cromoterapia. Essa ansiedade que te impede de sentir alegria e prazer nas coisas do dia a dia. Bom, então, como que é isso? Você lembra que eu falei no início que você tem a memória negativa e a positiva? A positiva, nós não vamos mexer, certo? Ela é positiva, ela é ótima. Nós vamos transmutar essa memória negativa. Bom, se você tem o corpo físico e o corpo sutil, né? A cromoterapia, para tratar a sua ansiedade, ela vai tratar esse corpo sutil. É onde tem os registros do porquê você é ansioso ou ansiosa. Vou dar um exemplo. Quando você estava lá na infância, que você chegava para conversar com alguém e a pessoa falava, depois eu converso com você, e você ia guardando aquela vontade de falar, depois eu falo, sai daqui. Então você criou um registro de que cada vez que você for falar alguma coisa, alguém não vai te ouvir. Essa é uma memória negativa. Só que quando você utiliza as cores, que eu já vou explicar exatamente como você vai utilizar as cores, você tem uma cor
que vai acionar sua memória positiva e vai transmutando lentamente e continuamente essa memória negativa. Então você vai buscar dentro do seu corpo sutil a verdade sobre você. E qual é a verdade sobre você? Você é luz. Por quê? Por que, Silvia, que você está dizendo que eu sou luz? Porque você é pura energia. A cromoterapia é tratamento com as cores. E as cores vêm de onde? Eu vou contar uma historinha brevemente para você entender o que eu tô querendo falar para você. Quando você chegou aqui no mundo, você encontrou todo um cenário para te receber. O nosso Criador, quando nos fez, ele se preocupou em colocar neste meio ambiente onde nós vivemos tudo que nós iríamos precisar para lembrar quem nós somos. Se nós somos luz, e se nós viemos ao mundo para ser feliz, eu não tenho motivo para ficar ansioso, achando que nada vai dar certo. Eu preciso entender que eu estou vivendo numa frequência diferente da minha frequência original. Quando você chegou ao mundo, você chegou prontinho para ser feliz, com todos os seus registros a respeito de quem você é. Só que quando a gente entra nessa engrenagem, né, do planeta Terra, do materialismo, do acreditar só no que enxerga e seguir as regras das pessoas, né, porque a gente é educado num meio, né, e onde esse meio exerce influência sobre nós, né? Graças a Deus, porque nós podemos escolher os meios em que a gente vai frequentar, né? Então, como nós somos luz, nós somos energia, nós vibramos. Então, quando a criança nasce, ela nasce numa vibração perfeita. Só que com a convivência, nós vamos alterando a nossa vibração e nós passamos a sobreviver. E na verdade nós viemos aqui para viver. Então, como é que nós vamos utilizar a cromoterapia para tratar a ansiedade, para que a gente viva melhor, para que a nossa qualidade de vida seja melhor? Vamos lembrar o seguinte: quando nós chegamos aqui, nós encontramos toda a natureza. Tudo é colorido. Você já parou para pensar? Por que tudo é colorido? As plantas são verdes, o céu é azul durante o dia e à noite ele fica escuro. É para a nossa manutenção. Quando você olha para o céu, você enxerga o arco-íris. O arco-íris é Deus dizendo para você assim: olha, o que eu fiz para te equilibrar. Você precisa dessas cores, porque nós somos imagem e semelhança ao nosso Criador. Embora a gente nunca tenha visto o nosso Criador, mas dá para a gente ter uma ideia de como nós temos necessidade de estar em contato com as coisas que Ele criou para nós. Quer ver um exemplo? Se você resolver não usufruir mais do oxigênio, como é que você vai viver? Não dá. O Sol, que é a maior fonte de energia e que emite as cores para que a gente faça cromoterapia, é a maior prova disso. Então, quando você vai lá fora, no seu quintal, tomar sol, você está fazendo cromoterapia. Você está acionando essa memória positiva que tem no núcleo de todas as suas células. Quando você olha aquela luz clara chegando até você, você enxerga a luz branca. Mas se você olhar para o arco-íris, você vai ver que essa luz branca, ela é composta pelas 7 cores. Por quê? Porque você precisa dessas 7 cores.
E é aí onde entra o tratamento para ansiedade. Você precisa do violeta. O violeta, quando nós absorvemos essa luz, seja através de um banho de sol, seja através de uma lâmpada, né? Ou até mesmo uma roupa que você coloque, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O violeta, ele está estimulando em você a memória de que você tem uma ligação direta com o seu Criador. Por isso que essa cor violeta, ela entra no nosso corpo sutil pelo chakra coronário, que fica no alto da cabeça. Para você entender um pouquinho sobre chakra, o que é chakra, o que você está falando, Silvia? Você está falando de ansiedade, cromoterapia, agora você fala de chakra, que palavra é essa? Essa palavra é uma palavra em sânscrito que significa roda de energia, porque os chakras é como se fossem as bocas no nosso corpo sutil que comem luz. Porque o nosso corpo físico come alimentos sólidos, pastosos, líquidos, né? Então a gente come a comida, essa comida cai na nossa corrente sanguínea e alimenta todas as células do nosso corpo. Mas e quando você está ansioso ou ansiosa? Se alguém chegar para você e falar assim, você está muito ansioso, vai, come aqui esse bolo. Você até come, porque a ansiedade também tem um sintoma que confunde com fome. Aí você vai lá e come, a ansiedade não passou. Então aquela comida que é alimento físico não vai tratar a ansiedade. Aí você vai e come mais, né? Então aí você adquire um vício, que é de comer muito, acaba até engordando, come sem fome, e isso é ansiedade. É um desequilíbrio no seu corpo vibracional, no seu corpo sutil. Quando você absorve a luz violeta que entra pelo chakra coronário, você aumenta a sua frequência. Aumentando a sua frequência, você começa... isso tudo é muito sutil, mas a sua memória positiva a respeito de quem você é de verdade, ela começa a ser acionada e você entra numa frequência de tranquilidade e você vai aumentando a sua vibração e você vai diminuindo a ansiedade. Tem uma outra cor, que é o azul índigo, que também é muito bom para trabalhar a ansiedade. Por quê? Porque o azul índigo, ele entra no nosso corpo aqui, ó, pelo chakra frontal, entre os dois olhos. Essa cor estimula a vontade de você se cuidar, estimula a lealdade para com você mesmo. Então, de repente, você consegue parar e pensar: por que eu estou ansioso? Por que eu estou com medo? Se você estimulou com a luz violeta a sua ligação com o Criador, você sente uma proteção. Você sente que existe uma energia que é superior a nós, que vibra numa frequência mais alta que a nossa, que é a frequência do amor universal. E nessa frequência, nós recebemos o que precisamos. Isso, tem pessoas que chamam isso de fé. A fé é um estado vibracional onde eu tenho esperança. O que é esperança? É esperar no tempo certo. Nessa frequência, nessa vibração de esperança, eu vou encontrar muito do raio verde. Você fez a sua parte, então você consegue esperar. Um exemplo, você estudou para fazer uma prova. Você sabe, você estudou, você treinou,
E você sabe que você vai tirar no mínimo 9. Só que quando chega na hora da prova, você começa a suar frio, você abaixa a sua frequência, você vai para a frequência do medo. Então, você fica num estado alterado de consciência, você se perde. Quando você recebe a luz verde, recebe a luz azul clara, que entra pelo chakra laríngeo, a luz verde pelo cardíaco, o azul pelo frontal, todas essas cores que eu estou te falando vai estimular a memória positiva em você. Então você se acalma. E aí você lembra, eu vim para o mundo para ser feliz. Então, eu estudei, eu fiz a minha parte. Aquele a quem eu estou ligado neste momento, pela cor violeta, que ele criou para que eu pudesse entrar em sintonia com ele, está presente agora. Eu fiz a minha parte, ele vai fazer a parte dele. Que aliás já está fazendo, né? Se você está fazendo uma prova, né? É porque a sua vida está caminhando. Então as cores, elas acionam essa memória positiva para que você realize os seus sonhos com tranquilidade. E elas vão ajudar em todas as atividades. Por exemplo, você vai fazer a prova, né? Se você colocar uma roupa amarela, por exemplo, o amarelo estimula a memória positiva. É a cor que mais estimula a memória positiva, é o amarelo. Então, por exemplo, e olha como elas se combinam, né? Amarelo combina com violeta. Então, por exemplo, você se mentaliza antes de sair de casa, assim, numa redoma violeta, e você vai fazer a prova. E você vai com uma roupa amarela. Quando você está fazendo a prova com a roupa amarela, você está a todo momento sentindo a influência da vibração da cor amarela. O que a cor amarela faz? Ela estimula a memória positiva. Como você já se colocou nessa redoma violeta, você está ligada ligado ao nosso Criador. Então você está no estado ou no estágio vibratório de consciência muito tranquilo e elevado. Você vai conseguir fazer a sua prova, vai conseguir tirar a sua nota. Vamos dar um outro exemplo. Você vai numa entrevista de emprego. Você vai numa entrevista de emprego. Olha que bênção, você quer arrumar um emprego, você tem uma entrevista. E muitas vezes a ansiedade te atrapalha. Porque você começa a suar tanto que você chega lá com a roupa às vezes até molhada de tanto transpirar. Né? Ou você fica com medo de ter vontade de ir no banheiro. Ou você fica com taquicardia, sua boca seca. Né? Você fica num estado lamentável de tanta ansiedade. Mas isso não vai acontecer com você. Depois dessas orientações, você vai colocar em prática e você vai ver. Lembra, você nasceu para ser feliz. O remédio, a comida que alimenta o nosso corpo sutil, para que ele manifeste alegria e prosperidade através do nosso corpo físico, é luz. Porque nós somos energia. Tudo é energia, né? Então, a questão e a diferença é em qual frequência eu estou vibrando. Vamos vibrar numa frequência bem alta, longe da frequência da doença, do medo, da raiva, da angústia. A gente pode fazer isso. Deus deixou o remédio aí na natureza. Então, se eu absorver, se eu utilizar as cores, todas elas, corretamente, eu vou estar sempre numa frequência elevada. Eu vou comer o necessário, eu vou dormir o necessário. Se eu tiver que ficar triste, eu vou ficar o necessário, porque nós somos seres humanos, você não vai deixar de nunca ter angústia, de nunca ter uma certa ansiedade, tudo no limite, nada em que você precise tomar um medicamento ou
deixar de realizar um compromisso ou que algo não dê certo por causa da ansiedade. Então você vai na entrevista de emprego, você vai se imaginar na cor violeta em volta de você, que é o violeta, ele é a cor da transmutação. Ele transmuta sentimentos negativos em sentimento positivo. Olha, você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Se você tem um filho, por exemplo, aí o seu filho vai estudar em outra cidade. Aí você fala para o seu filho, filho, leva esse celular, ele está com bastante crédito e vai estudar, vai ser feliz, que eu vou mandar dinheiro para pagar sua faculdade, seus alimentos, e o que você precisar, você pega esse celular e liga para mim. É isso que Deus faz com a gente quando a gente vem para cá. Só que Ele não dá um celular como nós damos aos nossos filhos. Ele dá todos os recursos da natureza. Nesse caso, hoje especificamente, a gente está falando da cromoterapia. Qual seria a cor do celular? Qual seria a cor que representa o celular para falar com o Criador? É o violeta. Se você sentar, deitar, você pode falar com Deus, ajoelhar, do jeito que você quiser. Você senta, você se mentaliza naquela cor violeta, você vai sentir uma unidade. Você vai sentir que é como se o seu corpo expandisse e é como se abrisse um tubo em cima de você por onde vai entrar uma energia que vai te acalmar. Aí você está preparado para ir para a sua entrevista. É como se Deus estivesse dizendo para você, vai, eu estou com você. Então, essa cor violeta, ela estimula em nós a capacidade que nós temos de lembrar que nós não estamos aqui sozinhos. Nós não caímos de paraquedas. Então, esse nosso Pai, ele nos ouve. Mas a forma de comunicação, claro que são várias, né? Como nós estamos falando da cromoterapia, eu vou dar o exemplo dentro da cromoterapia. Então, o violeta. Isso vai te dar uma tranquilidade muito grande. Aí você coloca uma camisa azul ou um vestido azul ou verde, que são cores que estimulam o equilíbrio, né? Que são cores que estão mais ligadas à nossa parte vibratória, ao nosso corpo sutil. Lembra sempre, você não é esse corpo é a manifestação do seu eu, do seu emocional, tá? Então, por exemplo, você estava feliz, teve uma contrariedade muito grande, não soube lidar com essa contrariedade, você não sabia que você tem o corpo sutil e o corpo denso, você achava que você é só esse corpo denso. Você não trabalhou aquela contrariedade, você ficou com muita raiva e aí depois de umas 3 semanas você começou a sentir uma dor no estômago, depois você teve gastrite, depois você teve úlcera. Eu pergunto para você, se você lembrar o que aconteceu lá atrás, você vai falar, puxa, eu sei. Quando começou aquele desconforto? Foi quando eu tive a contrariedade. Aquele desconforto é um sinalzinho que você está alterando o seu campo energético, o seu campo vibracional, porque você é energia, né? E a energia, ela tem que ter um padrão. Você saiu fora do padrão. Você entrou no padrão da raiva ou da tristeza. Só que você não voltou para o seu padrão. Porque você ainda não me conhecia, você ainda não sabia a respeito da cromoterapia. Se naquele momento que você teve aquela contrariedade, se você tivesse sentado, se você tivesse mentalizado a cor violeta, entrado em sintonia com o Criador, ele naquele momento iria, através da cor, equalizar a sua energia e você ia se sentir bem.
e você ia ficar acima do problema, acima da mágoa, acima da contrariedade, porque você é luz. E nada é mais importante do que o seu bem-estar. Então, você teve um desequilíbrio no corpo vibracional, no seu corpo sutil, e depois manifestou para o físico. É muito importante que você entenda isso. Quando eu falo você é luz, você veio ao mundo para ser feliz, eu estou falando com o seu eu interno, que é o seu emocional, a sua alma, o seu espírito, enfim, é aquilo que você não enxerga em um exame, em uma radiografia, em uma tomografia, em uma ressonância magnética. Se o seu corpo, vamos supor que hoje você teve uma contrariedade e você desequilibrou o seu corpo vibracional, o seu corpo sutil, está aí, né? Hoje já existe, inclusive, na Rússia, um pesquisador, um físico, ele criou um equipamento em que a gente consegue ver o seu campo sutil e os desequilíbrios que o seu emocional causou no seu campo sutil antes de passar para o corpo físico. Então, olha que beleza. E sabe com o que nós tratamos? Com cromoterapia. A cromoterapia vai equilibrar todo o seu corpo sutil e aí você não vai manifestar nada negativo no seu corpo físico, porque as doenças são manifestações de desequilíbrios emocionais. Eu diria que 90% delas, né? Então, nós temos essa ferramenta que é simples, aplicar a cromoterapia é muito simples. E é uma terapia complementar relativamente barata. E olha que bacana. O Ministério da Saúde, ele autorizou que essa terapia entrasse no Sistema Único de Saúde. Olha só que maravilha. Então, é comprovado, né? Tem muitos artigos científicos mostrando isso. Eu mesmo fiz um trabalho científico. No meu mestrado, eu fiz um trabalho utilizando luz e obtive resultados surpreendentes. Além da minha prática clínica de tantos anos atendendo as pessoas e ensinando. Então, quando eu falo para você, a gente tem comprovação científica sobre isso. Então, vamos diminuir a ansiedade? Olha, só de conversar assim, eu estou percebendo que a ansiedade ela vai diminuindo. Você já foi no médico e você chegou no médico com muita dor de cabeça ou passando mal e o médico te acolhe, conversa com você. O que ele está fazendo? Ele está elevando a sua vibração. Você fala, nossa, que médico bom, ele vai me curar. Ali você já começa a ver possibilidade de cura, você já começa a baixar a ansiedade, elevar o padrão vibratório. De repente, o médico te dá lá uma vitamina, você vai embora curado. Nós podemos fazer isso com a cromoterapia. Então, eu vou te passar umas dicas agora para você utilizar no seu dia a dia a cromoterapia. Então você já sabe que o violeta, ele aumenta a sua conexão com o Criador. O azul índigo, ele eleva a sua lealdade, a vontade de ser feliz, né? Eu vou ser leal comigo mesmo. O azul, ele te coloca numa vibração de tranquilidade, de paz. E olha, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês que eu aprendi também. Quando nós estamos vibrando num padrão elevado, que é o nosso padrão original, todas as pessoas podem e devem vibrar no padrão elevado. Quando você está muito ansioso, você está contra a sua própria natureza. Como é que eu sei que eu estou bem?
Quando eu não estou sentindo ansiedade. Porque o padrão vibratório é o mais alto possível. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou assim mesmo, sou ansiosa, roo unha. Não, você não é assim mesmo. Você está fora do seu padrão. A hora que você elevar o seu padrão vibratório, você vai falar, nossa, que diferença. Aí é muito diferente o padrão. Aí você entra no padrão da felicidade. Tem pessoas que são tão ansiosas que comem e não sentem o sabor da comida, porque está almoçando pensando na sobremesa, está almoçando e pensando no jantar. Às vezes entra nos ambientes e não observa nada, porque vive assim, num estágio de tanta ansiedade, tudo muito acelerado, né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou dar algumas dicas no dia a dia para você praticar e você vai ver que eu tenho razão. O violeta, ele faz com que você sinta essa presença que está dentro de você, essa memória que você tem. Eu tenho um pai maior, eu tenho uma energia que é superior a mim e que tem um controle a respeito de tudo que é bom para mim. Lembra do pai que deu o celular para o filho, aí o filho vai para outra cidade, aí acaba lá o dinheiro, o filho liga, né? Às vezes o pai até fala, nossa, você só ligou porque acabou o dinheiro? Pai, será que pode mandar mais? O pai, claro, meu filho, mas vê se você liga de vez em quando. Claro que o nosso Criador não vai falar isso para nós, né? Então nós não precisamos esperar acabar o dinheiro para ligar para o pai. Nós não precisamos entrar num estado de ansiedade, de pânico tão grande a ponto de ter que implorar. Não precisa. Você pode manter essa conexão com o Criador todo o tempo. E se você perceber que a vibração abaixou um pouco, porque ela vai oscilar, ela pode oscilar, mas não sair do nível. Ela pode oscilar dentro do nível. Hoje eu não estou legal. Você vai utilizar a cromoterapia. Você pode até comprar uma lâmpada, mas se você não tem a lâmpada, você tem o mental, né? Você pode ter um vaso violeta, aí você senta do lado daquele violeta, você olhou para o objeto violeta, você já entra na frequência. Lembra que você tem memória celular? A sua célula sabe que aquele vaso violeta vai fazer você ascensionar, a sua vibração vai aumentar. Eu sou muito tímido, eu preciso dar uma palestra. Uma roupinha laranja ou uma roupinha vermelha vai trabalhar a timidez, né? Hoje eu tô um pouquinho assim sem energia, põe o laranja que te dá energia. O amarelo aumenta a concentração para você, se você vai fazer uma prova, prestar algum concurso, né? Põe uma roupinha amarela na hora que você vai fazer a prova, você precisa de concentração. Você olha a sua blusa ou até uma caneta, algum objeto que esteja próximo de você, você já entra na frequência do amarelo que estimula a memória positiva. Tá? E assim você vai observar como as cores influenciam na nossa vida. Hoje eu estou falando muito a respeito da influência emocional porque a gente está falando sobre ansiedade, né? Então, olha, se você é uma pessoa muito ansiosa, evite roupas vermelhas, evite roupa laranja e opte pelo azul, violeta e o verde, tá? Essas cores, verde, azul claro, azul escuro e violeta. Você pode ir alternando, né? Um azul um pouco mais claro ou mais escuro, algum outro tom de verde ou de violeta. Você vai ver que essas frequências de cores, elas vão estimular a calma, o autocontrole,
o sentimento de ligação com o Criador, que vai te trazer uma fé, uma esperança, e você vai conseguir realizar o que você precisa. Uma vez eu li uma frase assim, que ser rico é ter o que precisa. E muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente se perde no que precisa. E na verdade, você já tem muitas vezes o que precisa, mas você não consegue sair desse quadro de ansiedade. Você já comeu o que precisa, já dormiu o que precisa, já falou o que precisa, mas você sente necessidade por causa da ansiedade. Então, as cores vão ajudar você a ficar bem equilibrado e nada de excesso de ansiedade. Isso é possível, acredita no que eu estou te falando, tá? Eu estou falando de ciência, né? Cromoterapia é uma ciência milenar. Eu espero ter contribuído um pouquinho para que você transmute essa ansiedade. Eu tenho certeza que se você praticar, você vai gostar muito. Agora eu vou te dar mais uma dica muito boa. Você já viu aquelas garrafas coloridas? Agora parece que está até em moda, né? Garrafas coloridas, a gente vê nas lojas de R$ 1,99. Para você tratar a sua ansiedade, você vai comprar uma garrafa violeta, uma garrafa azul, uma garrafa verde e uma garrafa azul índigo. Os dois tons de azul, claro e o índigo. E você vai colocar água nessas garrafas e você vai deixar elas expostas à luz solar mesmo. Pode deixar em cima da pia, da mesa. Olha, 10, 15 minutos você já solarizou a água com aqueles comprimentos de onda referente à cor da garrafa. Aí você, olha que interessante, se você toma um copo da garrafa violeta, você está aumentando a frequência do seu emocional através da água, a gente chama de água solarizada, né? E isso porque eu não estou explicando para você os efeitos no físico, né? Por exemplo, a cor violeta é uma cor que mata bactéria. Então você pode tomar todos os dias, você vai tomar para tratar a ansiedade. Vou tomar um copo de água que tem a frequência da luz violeta. Saiba que você está cuidando internamente também do seu corpo físico, né? Sabe quando você compra a maçã, não vem aquele papelzinho roxo em volta? Porque o violeta é bactericida. Então, você vai tomar um copo por dia para você poder manter o seu corpo. A sua célula tem memória. Você vai falar, nossa, mas eu vou ficar tomando água violeta, não vou matar as bactérias boas? Não, porque nós estamos falando de frequência, né? Então, você vai elevar a sua frequência. Se tiver alguma bactéria ali ruim, ela vai morrer. Senão, não vai, né? Aí você vai, mais tarde, toma um copo do azul. Aí você vai aumentar a sua frequência. Puxa vida, eu preciso ser leal comigo mesmo. Eu não vou comer tudo isso, ou eu não vou falar isso, ou não vou pensar essas coisas negativas. Daqui a pouco você toma um azul claro que te dá tranquilidade, que te dá paz, que você sente aquela proteção. Por que o azul, o céu é azul durante o dia? Pra gente não ter medo de andar por aí. É proteção, estimula aquela autoconfiança. Aí depois você toma uma aguinha verde, enfim. Você vai tomando conforme a necessidade que você vai sentindo de acordo com a sua vida, com os seus compromissos, né? Eu vou ter uma entrevista agora de emprego, eu preciso ter autocontrole. Toma uma água verde, que ela trabalha o autocontrole, trabalha a esperança, tá? Olha,
Agora eu quero agradecer a você por ter ficado até o final me ouvindo. Espero ter ajudado transmitindo essas dicas para vocês. E são dicas mesmo, porque realmente o assunto é muito profundo, né? Envolve frequência, energia, vibração. Na verdade eu dei uma pincelada, mas eu garanto que mesmo sendo dicas, se você colocar em prática, você vai ver na sua vida, no seu sentimento, que isso vai fazer um efeito muito grande na ansiedade, que foi o tema que a gente pincelou hoje, né? Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos. Muito obrigada.